Antes de haver estrelas, o universo continha apenas hidrogênio e pequeníssimas quantidades de hélio e lítio. Hoje, conhecemos mais de 100 elementos, incluindo o carbono, que constitui os nossos corpos, e o oxigênio e o azoto que respiramos. Todos estes foram formados no interior de estrelas, muitos a quando da sua morte em violentíssimas explosões. O espetacular fim da vida das estrelas produz supernovas, estrelas de neutrões, nebulosas planetárias, anãs brancas e buracos negros. Objetos exóticos que asseguram a reciclagem cósmica dos elementos. Os elementos químicos são os legos do universo, eles constituem tudo o que nos rodeia. Desde o chão que pisamos, até a água que bebemos, até à vida, aos seres vivos, tudo é constituído por elementos químicos. E hoje em dia nós, de facto, podemos ver uma diversidade de elementos químicos, mas não foi sempre assim. Nos primeiros instantes do universo, os elementos químicos que existiam eram apenas aqueles mais leves, o hidrogênio, o hélio e um pouquinho de outros elementos leves. Todos os outros elementos químicos que constituem o mundo que nos rodeia, o oxigênio que respiramos, o carbono que nos constitui ou que constitui este diamante aqui que tenho na mão, todos esses tiveram de ser processados a partir dos elementos químicos mais leves, primordiais. Como é que se processavam esses elementos químicos? Processaram-se a partir de reações nucleares. E essas reações nucleares pressupõem existências de energias muito altas. Portanto, a questão que se põe é onde é que vamos encontrar, onde é que o universo encontra essas energias altas e, de facto, existem muitos locais no universo onde esse tipo de energias podem ser encontradas e há autênticos laboratórios onde os elementos estão constantemente a ser processados. E esses laboratórios são as estrelas. A vida de uma estrela depende fundamentalmente da sua massa. Estrelas massivas, bastante mais massivas que o Sol, têm vidas vigorosas e curtas de apenas alguns milhões de anos, em que brilham intensamente, rapidamente transformando todo o seu combustível em enormes quantidades de energia. Pelo contrário, as estrelas mais pequenas, como o Sol, vivem milhares de milhões de anos, conhecendo estrelas tão antigas como o próprio universo. Gastam o seu combustível mais lentamente, brilhando com menos intensidade, mas durante muito mais tempo. A morte das estrelas obedece à mesma lei. As estrelas massivas morrem espetacularmente e num piscar de olhos, enquanto que as menos massivas morrem lenta e discretamente. O resultado final é invariavelmente impressionante. Uma estrela como o Sol vive cerca de 10 mil milhões de anos. Neste momento, o Sol está na sua fase adulta e estável, a meio da sua vida.
mas daqui a 5.500 milhões de anos terá consumido todo o hidrogênio do seu núcleo. Passaram 5.000 milhões de anos. No núcleo do Sol, todo o hidrogênio foi transformado em hélio. Como a estrela não consegue usar hélio como combustível, a força proveniente das reações nucleares deixou de existir. Sem a oposição, a força da gravidade ganha o braço de ferro e o núcleo da estrela começa a contrair. Perto da maior transformação da sua vida, a estrela rapidamente se adapta. À medida que o núcleo inerte contrai, a pressão e a temperatura começam a aumentar. A camada imediatamente acima, ainda rica em hidrogênio e agora mais quente e mais densa, atinge as condições necessárias para o início das reações nucleares de fusão, outrora reservadas apenas ao núcleo. A toda a volta do núcleo em contração, há agora a produção de energia a um ritmo vertiginoso. O brilho da estrela aumenta intensamente e as camadas mais superficiais aquecem e expandem. Cada vez mais longe da fonte de produção de energia, a superfície da estrela arrefece. 100 vezes maior do que na sua fase adulta, a estrela, agora moribunda, é uma gigante vermelha. Uma estrela na fase de transição para gigante vermelha aumenta consideravelmente de tamanho. Se houver planetas perto da estrela, são varridos pela expansão e engolidos pela estrela sem piedade. Nesta fase, o nosso Sol vai crescer até para lá da órbita de Marte, o que significa que Mercúrio primeiro, depois Vênus, a Terra e finalmente Marte vão desaparecer. Durante a fase de gigante vermelha, a estrela é uma fábrica de elementos pesados que irão enriquecer o meio circundante quando ela morrer. Até agora, a estrela só teve condições para transformar hidrogênio em hélio. Mas a contração do núcleo e a constante deposição de hélio vindo da camada que ainda está em combustão nuclear fazem aumentar tremendamente a temperatura e a pressão no núcleo. Eventualmente, o núcleo consegue reacender as reações nucleares, agora com condições para transformar hélio em carbono e oxigênio. A estrela passa agora a ter 3 camadas diferenciadas e a superfície, que sem reações nucleares continua a sua expansão. As novas reações nucleares libertam grandes quantidades de energia e são muito instáveis no seu ritmo. A estrela sofre pulsações de grande amplitude à medida que o material aquece e as reações intensificam, ou arrefece e as reações abrandam. Essas pulsações conseguem eventualmente separar as camadas mais superficiais da estrela do seu núcleo. A atmosfera do Sol, enriquecida com os produtos da fusão que ocorre no interior da estrela, perde-se lentamente para o espaço, sob a forma de uma deslumbrante nebulosa planetária. Com o tempo, dissipa-se no meio interestelar, enriquecendo-o com os elementos até então formados pela estrela. Perdidas as camadas exteriores para a nebulosa planetária, resta o núcleo da estrela, agora chamado anã branca, composto pelos produtos das últimas reações nucleares densamente condensados numa esfera muito mais pequena do que a estrela inicial. As anãs brancas estão entre as estrelas menos luminosas da nossa vizinhança. São estrelas interessantes porque elas, de facto, representam a evolução da estrela como o nosso Sol. Ao longo da sua vida vai perder alguma massa, mas vai se transformar numa anã branca. São estrelas especiais precisamente porque elas são constituídas por um tipo de matéria com densidade bastante elevada, que nós não temos acessível aqui na Terra. Portanto, é um regime que nós aqui não temos acesso. Como exemplo, elas de facto são uma estrela que contrai-se até 1/1000º daquilo que é o tamanho atual do Sol, portanto, tornam-se estrelas muito pequenas. E o interessante é que se a minha borracha fosse feita da matéria de uma anã branca, efetivamente a borracha iria pesar tanto como um autocarro. Inertes, sem condições para gerar mais energia, as anãs brancas arrefecem ao longo de milhares de milhões de anos, diminuindo gradualmente de brilho e perdendo-se nas galáxias. Mas se as anãs brancas são curiosas, mais exóticos ainda são os restos de estrelas com massa bastante superior à do Sol.
Em estrelas com massa 8 vezes maior do que a do Sol, há uma evolução bastante mais violenta do que nas estrelas de menor massa. Quando o hidrogênio se esgota no núcleo, a estrela não se transforma numa gigante vermelha, mas sim numa supergigante. Uma estrela muito maior e mais luminosa do que a gigante vermelha, mas com um período de vida bastante mais curto, inferior a 5 milhões de anos. Como nas estrelas de menor massa, a exaustão de hidrogênio no núcleo faz com que toda a estrela comece a contrair sob o seu próprio peso. A contração faz aumentar a pressão e a temperatura no núcleo e acendem-se as reações nucleares de elementos mais pesados. A fusão de elementos mais pesados, que requer mais energia, começa no núcleo e propaga-se em camadas, até à superfície. Pouco a pouco, vão-se formando elementos cada vez mais pesados no núcleo à custa de elementos mais leves. Primeiro o carbono e o oxigênio, depois o néon, o magnésio e o silício. A última paragem é o ferro, o último elemento que a estrela é capaz de formar no seu interior. Quando o núcleo transforma todos os seus elementos em ferro, deixa de produzir energia. Então, em menos de um segundo, o núcleo torna-se tão quente e denso que faz as camadas mais exteriores da estrela explodir num dos mais violentos e impressionantes fenómenos do universo. Uma supernova. A supernova é uma explosão que resulta da morte de uma estrela massiva. A energia libertada é tão grande que a matéria quente da estrela é expelida para o universo a velocidades que chegam a atingir os 70 milhões de quilómetros por hora. E estas supernovas são tão brilhantes que o brilho chega a ser igual ou superior mesmo a 5 mil milhões de vezes o brilho do Sol. Uma supernova a ocorrer na nossa galáxia seria visível mesmo sem telescópios, a olho nu. E por isso é que estas explosões receberam o nome de supernovas. Novas, porque é como se uma estrela nova surgisse no céu. Super, porque o brilho é de facto muito grande. E de facto, em 1054, vários povos registaram o aparecimento de uma supernova. Sabemos agora que correspondeu à morte de uma estrela que deu origem à nebulosa do Caranguejo. Mais tarde, em 1572 e 1604, há também o registro de 2 supernovas na nossa galáxia. A boa notícia é que na nossa galáxia há várias estrelas candidatas a explodirem este século. O problema é que não sabemos nem qual, nem quando. Pode ser daqui a 50 anos, mas pode ser já hoje. Por isso, e também porque as supernovas são tão importantes para ajudar a nossa compreensão da evolução das estrelas, da evolução das galáxias e da evolução do próprio universo, por isso mesmo é que ao pôr do Sol em várias partes do mundo, no hemisfério sul e no hemisfério norte, há muitos telescópios a apontar para o céu na esperança de descobrirem supernovas. Durante a explosão de supernova, dá-se a derradeira transformação de elementos. O material é de tal forma quente e os choques são tão fortes que são acionadas reações nucleares que nem no interior das estrelas podem ocorrer. São formados os elementos mais pesados que conhecemos, como o plutónio e o urânio. À medida que a explosão se dissipa pelo meio galáctico, enriquece o gás onde mais tarde se formarão novas estrelas e planetas. Esta é a origem de quase todos os elementos que conhecemos na Terra e no Universo. Somos então realmente feitos de poeira estelar. Nós somos, de facto, feitos da poeira das estrelas.
À parte dos elementos mais leves, com exceção desses, todos os elementos que nos constituem foram produzidos no interior de estrelas que existiram há milhares de milhões de anos atrás, ou então durante a sua morte. Tal como no caso das nebulosas planetárias, também no caso das supernovas, esses elementos mais pesados são distribuídos pelo meio interestelar. E desse meio mais rico em elementos pesados vão nascer novas estrelas, uma nova geração de estrelas com os seus planetas e com uma quantidade muito maior dos elementos como o carbono, o oxigênio, o silício, tudo que é necessário à vida e a tudo o que nos rodeia. E o que resta da violenta explosão de supernova? A estrela não sobrevive, deixando para trás apenas o seu núcleo extremamente denso. O remanescente da morte das estrelas massivas é uma estrela de neutrões ou um buraco negro. Nós e aquilo que nos rodeia somos feitos de átomos, nuvens de eletrões circundando um núcleo muito pequeno feito de prótons e neutrões. 99,9999% do espaço ocupado por um átomo é espaço vazio. A matéria numa estrela de neutrões é completamente diferente da matéria normal. Lá não há espaço vazio. Nestas estrelas, as nuvens de eletrões são comprimidas contra o núcleo dos átomos, com os eletrões a serem esmagados contra os prótons, formando neutrões. A densidade da estrela é tal que o volume correspondente a um grão de areia pesa tanto como um avião comercial. Uma estrela de neutrões é pequena. Tem apenas 10 ou 20 km de diâmetro. No entanto, tem uma massa semelhante à do Sol. Algumas, chamadas magnetares, têm campos magnéticos muito intensos, até um quadrilhão de vezes mais fortes do que o campo magnético terrestre. Bastava uma dessas estrelas passar entre a Terra e a Lua para destruir os dados de todos os cartões de crédito do nosso planeta. Os magnetares, por sua vez, são um tipo de pulsar. As estrelas de neutrões, que rodam sobre si próprias a grande velocidade, são chamadas pulsares. Na sua rotação, emitem 2 focos de radiação simétricos que são observados apenas quando apontam para a Terra. Da mesma forma que a luz de um farol só é vista quando o foco aponta para o observador. Esta luz dos pulsares é observada como pulsos com períodos de milissegundos a poucos segundos. O pulsar mais rápido que conhecemos completa centenas de rotações por segundo. É uma estrela inteira a rodar muito mais rapidamente do que a lâmina de um robô de cozinha. Outro facto curioso é que o período de rotação pode ser tão estável que alguns pulsares conseguem ser mais precisos do que relógios atómicos. Rivalizando com os pulsares em estranheza estão sem dúvida os buracos negros. Nem a Terra nem o Sol se poderão alguma vez transformar em buracos negros, mas as estrelas com 25 vezes a massa do Sol terminam a sua vida com o núcleo a ser transformado num destes objetos. Estas são estrelas com tanta massa que, quando o combustível do núcleo acaba, a ausência da força produzida pelas reações nucleares provoca um colapso imediato da estrela sobre ela própria, produzindo-se um objeto com uma densidade prodigiosa. Este tipo de buracos negros, chamados de buracos negros estelares, têm massas de algumas dezenas de massas solares, a massa do núcleo da estrela que uma vez foram. Aí, a matéria está compactada a um extremo tal que a sua gravidade impede tudo, inclusivamente a luz, de escapar da sua influência. A densidade de um buraco negro é equivalente à que teríamos se toda a massa da Terra fosse compactada até ao tamanho de um berlinde. Um buraco negro é um objeto estranho, porque no sentido em que não tem uma superfície. Existe uma região que nós chamamos de horizonte de acontecimentos e digamos que é a fronteira entre o conhecido e o desconhecido. Tudo o que se aproxima desta região, seja matéria, seja radiação, não consegue escapar.
é como se fosse engolida pelo buraco negro. E também nesta região o tempo parece parar para um observador distante. Nesse sentido, nós não sabemos o que é que acontece dentro de um buraco negro. O buraco negro é negro. Então, como é que conseguimos observá-lo ou como é que conseguimos estudá-lo? Não conseguimos diretamente. O que acontece é que vamos observar e vamos estudar as imediações do buraco negro. Um exemplo é o vento. Nós não vemos o vento, mas sabemos que o vento existe porque vemos as folhas a mexerem nas árvores. No buraco negro é exatamente a mesma coisa. Não o vemos, mas estudamos o impacto que o buraco negro tem nessas imediações. E através deste estudo das imediações conseguimos não só inferir a existência do próprio buraco negro, como estudar as suas propriedades. Mas como sabemos que estes objetos tão exóticos existem realmente? Nunca poderemos observar um buraco negro, mas há maneiras indiretas de o detectar. Jatos extremamente energéticos de matéria, estrelas que viajam a velocidades estonteantes e explosões de raios-x detectadas perto de certas regiões do espaço são sinais de que estes objetos que esticam os limites da nossa imaginação são efetivamente reais. Desde a sua formação até à sua morte, as estrelas revelam-se como unidades cruciais de formação de elementos e de reciclagem cósmica do universo. A Terra e toda a diversidade que conhecemos só podem existir porque o material que formou o Sol e o nosso planeta já havia sido parte de uma estrela que, algures no tempo, morreu de forma espetacular. Na nossa galáxia, a Via Láctea, estrelas nascem, vivem e morrem continuamente ao longo dos tempos. Que outros mistérios esconderá a nossa ilha cósmica?